Olá, eu sou Simone Schmidt, da Editoria de Economia do Correio do Povo, e trago para o Direto ao Ponto um tema que ao mesmo tempo interessa e preocupa: investimento em tempos de coronavírus. A incerteza diante de uma grande crise econômica pesa muito. E quando o trabalhador recebe qualquer recurso além do seu rendimento mensal, como é o caso do FGTS emergencial no valor de até R$ 1.045, a reação mais imediata é usar esse dinheiro nos compromissos mais urgentes e no pagamento de contas atrasadas. Sim, e essa é realmente a primeira necessidade: evitar juros que se acumulam e o nome registrado em cadastros de devedores. A restituição do imposto de renda, com lotes a serem pagos até setembro, também é uma alternativa de equilibrar a vida financeira em tempos de salário reduzido ou de suspensão de contrato de trabalho. Medidas que hoje podem ser tomadas pelas empresas diante da calamidade declarada no país por causa da pandemia que derrubou economias do mundo todo. Em caso de ser possível algum investimento nesse momento difícil, convidamos um especialista em administração e negócios que nos dá algumas dicas e orientações sobre o tema. Mestre em administração e negócios pela PUC, especialista em gestão pública pela Universidade Federal de Santa Maria e graduado em administração pela Federal de Santa Catarina, Rodrigo Cisnandes é o nosso convidado de hoje para falar sobre possíveis investimentos em tempos de pandemia a curto e a longo prazo. Cisnandes também preside a Fundação Família Previdência. Presidente, em tempos de pandemia e de redução de salários, surge uma alternativa de dinheiro extra com o saque emergencial do FGTS, que tem seu calendário até novembro para os pagamentos, no valor até R$ 1.045. No entanto, o trabalhador tem a opção de não fazer esse saque e, para isso, basta que informe a Caixa pelo aplicativo, Caixa Federal. O FGTS hoje, ele estaria remunerando muito mais que a poupança. O senhor só me confirme se seria 3% ao ano, enquanto a caderneta estaria em cerca de 1,5% ao ano, ou até um pouco menos, com essa nova redução da taxa Selic, informada ontem pelo Banco Central, ficou em 2% ao ano. Deixar o dinheiro do FGTS lá na conta seria até uma possibilidade melhor que outras aplicações, como renda fixa, enfim. Como o senhor compara esses investimentos e o que seria melhor? O que temos que ter bem presente hoje para toda a população é que a poupança ela não é um investimento, ela é uma forma de guardar dinheiro. E hoje quem está guardando dinheiro na poupança está perdendo dinheiro em razão da queda da taxa Selic. A remuneração da poupança hoje é inferior à inflação. Então quem permanece com dinheiro guardado na poupança acaba tendo uma desvalorização do seu recurso. O FGTS hoje remunera em torno de 3% ficando lá, então a possibilidade de resgate do FGTS ela é importante, mas também é fundamental que o trabalhador saiba o que vai fazer com esse dinheiro. O melhor investimento sempre é não pagar juros, então quem tiver qualquer dívida, a melhor coisa que se faz é quitá-las e ter desconto aí abatendo os juros, isso é fundamental no primeiro momento. Mas no caso, se não tiver essa necessidade de pagamento de dívidas, é importante olhar para outros tipos de investimentos que o mercado disponibiliza que remunerem acima do próprio fundo do FGTS. Então o trabalhador tem a possibilidade de olhar para investimentos principalmente de longo prazo e montar uma carteira, vamos dizer assim, fazer algumas aplicações que busquem remunerar da melhor forma possível esse recurso extra que está vindo nesse momento. Dicas importantes de investimento de longo prazo dependem muito do perfil do trabalhador. É claro que tem que sempre olhar com um viés futuro, e nisso entra planos de previdência privada, são investimentos importantes, tem Tesouro Selic, tem vários outros tipos de títulos do Tesouro, então tem vários outros investimentos aí que podem remunerar melhor. Mas a primeira dica é, sem dúvida nenhuma, se livrar do pagamento de juros e poder montar aí uma reserva de emergência, para a partir daí sim alocar um investimento, mas sempre com um viés
de longo prazo. Presidente, ainda sobre a poupança, é bastante curioso isso, porque a gente sabe que ela já não é um bom negócio há algum tempo, né? E a poupança ainda é muito tradicional e muito utilizada. Nos últimos meses, a gente tem percebido que, apesar da crise, os depósitos foram superiores às retiradas da poupança. E um movimento possivelmente impulsionado pelo medo das famílias de ficar sem dinheiro em meio à crise, o que obriga a fazer uma reserva. Essa insistência em usar uma aplicação que remunera menos que a inflação é desconhecimento mesmo da maioria sobre outras alternativas ou medo de investir em algo diferente? O que o senhor acha? Como é que o senhor analisa? Nosso país é muito carente de educação de uma forma geral, mas muito mais ainda de educação financeira e previdenciária. Então, a falta de educação financeira acaba sendo um dos fatores que levam as pessoas a fazer esse investimento, né, ou guardar o recurso todo na poupança. Claro que isso também está muito atrelado a uma cultura, né, do brasileiro. E agora, durante a crise, durante a pandemia, acabou aumentando realmente muito os aportes, né, enfim, os recursos colocados na poupança. Outro fator também que deve ser considerado é que o mercado, né, de investimento ele sofre oscilações, por isso que o planejamento de longo prazo ele é importante. E nesse momento em que os mercados tiveram uma queda em razão da pandemia, principalmente no mês de março e abril, as pessoas com medo, né, acabaram resgatando os recursos de outros investimentos e trazendo para a poupança, que acaba não tendo essa oscilação. Então, na verdade, precisa um trabalho muito forte de educação financeira e previdenciária, com viés de longo prazo, saber que vai oscilar o mercado e não pode ter temor com relação a isso, é natural que isso aconteça, e poder ter uma remuneração maior do seu recurso no longo prazo. Então, a falta de educação atrelada ao medo, né, da oscilação do mercado, de perder dinheiro, né, que na verdade é uma perda normalmente contábil que acontece nas aplicações, seja num fundo de previdência, seja num plano, né, ou algum outro tipo de fundo de investimento, acaba o medo fazendo com que as pessoas retirem o seu recurso, realizem às vezes prejuízos e acabem colocando esse recurso na poupança. Então esse é um desafio que precisa ser vencido, as pessoas entender qual é a dinâmica do investimento de longo prazo, como ele é favorável, né, vantajoso, desde que seja feito dentro de um planejamento familiar, né, um planejamento financeiro adequado. Uma outra possibilidade que surge nesse momento é a restituição do imposto de renda. Começaram as restituições e ainda temos 2 pagamentos aí, né, até final de agosto, final de setembro. Se for possível investir esse dinheiro de restituição do IR, que caminho seria possível? Tesouro direto, renda fixa? Alguns bancos prometem quantias a partir de 1.000, 2.000 e há ainda informações sobre aplicações desse tipo a partir de R$30, digamos assim. Como o senhor avalia? Bom, todo dinheiro extra, ele sempre chega em boa hora. Mas o que é importante antes de realizar qualquer investimento? Seguir alguns passos básicos. Primeiro, claro, livrar-se dos juros. Muitas vezes acontece que as pessoas têm uma prestação, seja do imobiliário, seja de uma aquisição de um veículo, seja até de um consignado, e essa prestação já faz parte ali do orçamento, já está acostumada a pagar, e muitas vezes ela comete o erro de guardar, de aplicar recurso sem ter quitado essas dívidas. Então, a primeira dica, sem dúvida nenhuma, livrar dos juros é o melhor investimento. O segundo é montar a sua reserva de emergência, e dentro dessa reserva de emergência, deixar ela aplicado, né? E a aplicação ela tem que ter uma liquidez mais rápida, né? Se precisar do recurso, poder utilizá-lo de forma rápida. Para isso, títulos do Tesouro atrelado a Selic acaba sendo um bom investimento, porque tem uma liquidez de um dia, né? Então resgata hoje e amanhã já pode utilizar o recurso. E dentro dessa reserva de emergência é importante, né, também sempre comprar à vista com desconto, né? Então, sempre que se usar esse recurso para fazer qualquer aquisição, que se faça, né, sempre com algum desconto. Então, hoje com a Selic a 2%, qualquer desconto que se conseguir em uma aquisição acaba sendo um ótimo negócio. Bom, mas eu me livrei dos juros, eu tenho a minha reserva de emergência e eu tenho uma sobra de recursos dentro do meu planejamento para fazer investimento. Bom, a partir daí,
que se começa aí com a sua sobra mensal, esse recurso extra, seja da restituição do imposto de renda que está chegando, a fazer uma alocação de investimento. O mercado hoje disponibiliza, né, vários investimentos, seja eles a questão de títulos do Tesouro Direto, que é possível hoje investir a partir de R$30, tem também fundos multimercado, enfim, é ofertado a possibilidade até de investimentos no exterior. Mas o que é importante? É importante sempre diversificar esse investimento. E hoje um investimento que é bastante recomendado, que tem que ser olhado pela pessoa física que não acompanha diariamente o mercado, é um investimento em fundo de previdência. Tá? A previdência privada hoje ela pega o recurso de quem faz a aplicação nos fundos, e é possível fazer isso a partir de R$50. Fazendo esse investimento, vai ser colocado numa cesta de investimento, seja mercado de ações, né, são ações de grandes empresas, renda fixa, e essa remuneração vai para a conta poupança previdenciária. Então, uma dica para quem não tem hoje condição de acompanhar o que acontece no mercado diariamente, poder fazer uma gestão ativa da sua reserva de investimento, é colocar num fundo de previdência, acompanhar o desempenho desse fundo de previdência, mas olhar muito para ver como está no mercado isso hoje, que hoje nós temos planos de previdência que acabam tendo um custo mais alto, e tem também planos de previdência sem fins lucrativos que acabam tendo um custo bem menor. Então é importante olhar muito para isso, mas hoje o Tesouro Direto e também o investimento em planos de previdência acabam sendo bastante atrativos, né, com esse viés de pensamento de longo prazo e até mesmo aí investimentos com uma diversificação maior no mercado. O senhor relacionou aqui alguns investimentos, entre eles a Previdência, e a sua especialidade é a Previdência Complementar. O senhor comanda a Fundação Família Previdência já pela segunda gestão. Essa recente reforma previdenciária, feita pelo governo federal, e ainda as incertezas hoje que surgem quanto à vida no pós-pandemia, já levam os mais jovens a um maior interesse por começar um plano de previdência privada, previdência complementar, enfim. Como é que o senhor percebe esse movimento agora? O grande desafio da atualidade, sem dúvida, é atrair o público mais jovem para os planos de previdência privada. Nós não temos essa cultura de economizar, essa cultura de se preparar para o futuro. A aposentadoria, normalmente, para o jovem é algo ainda muito distante, mas nós precisamos chamar cada vez mais a atenção para isso. Essa crise, né, de saúde que gera uma crise econômica, ela traz alguns reflexos muito fortes no longo prazo. O principal dele é que nós tivemos uma reforma da Previdência recente, né, feita no ano passado, e com certeza a crise, a pandemia, ela vai acabar antecipando uma nova reforma da Previdência, visto que o desarranjo fiscal hoje no governo acaba sendo muito grande para combater a pandemia, e a Previdência Pública é uma das principais despesas, né, do governo federal. E a outra questão também é que a pandemia, a crise em si, traz uma diminuição muito grande da renda das famílias, ou seja, as famílias que estavam montando sua poupança, né, adquirindo patrimônio que poderiam ter uma velhice mais saudável financeiramente lá na frente, acaba sendo prejudicado nesse momento. Aliado a isso, tem a questão demográfica, as pessoas estão vivendo bem mais, isso é muito bom, mas viver mais também tem um custo e ele não é tão barato. Os planos de saúde têm sido constantemente reajustados, né, de forma cada vez maior. Ou seja, nós precisamos nos preocupar sim com uma velhice com saúde, mas com saúde financeira, que é o maior desafio. E para isso a previdência privada tem, né, no seu DNA a questão do longo prazo, né? Ou seja, toda alocação do investimento em previdência ele é pensado em remunerar no longo prazo para justamente garantir lá na frente uma aposentadoria, né, extra ao INSS, né? Lembrando que o INSS cada vez mais vai sair do viés de previdência para um viés de assistência, né? O teto do INSS tem cada vez sendo mais reduzido, e novas reformas vão colocar aí as pessoas quase que todas aí recebendo mais próximo de um salário mínimo, né, através da Previdência Oficial. Então, o plano de previdência privada, que hoje é uma opção, ele acaba virando uma necessidade para o futuro. As pessoas estão vivendo mais, está nascendo também
menos crianças, né? Então, o que significa uma inversão da população? Já é fato, né, em vários municípios, escolas sendo fechadas por falta de aluno, e por outro lado, prédios que eram utilizados para escolas sendo transformados em lares, né, para abrigar idosos. Então, se nós não tivermos uma preocupação muito grande agora, nós teremos um problema social muito grande no futuro. Então, é fundamental que o jovem, né, busque já se preparar desde agora, porque o esforço acaba sendo bem menor. Quem entrar num plano de previdência ainda bastante jovem tem uma economia bem menor para fazer mensalmente e acaba, né, tendo um recurso mais garantido lá na frente. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, a previdência privada é um caminho cada vez mais necessário, mas é importante que as pessoas avaliem o que está no mercado hoje de planos de previdência. Hoje, basicamente, tem 2 tipos de produto disponível. Um é ofertado pelas seguradoras e os bancos, né, que é muito mais um produto financeiro, e como os bancos e seguradoras visam um lucro em cima, tem que olhar muito sobre as taxas que são cobradas, né, e o que realmente é entregue de rentabilidade. E por outro lado, tem o setor de previdência sem fins lucrativos, que acaba tendo um custo somente para manter aquele plano de previdência e acaba tendo uma entrega, né, tanto de rentabilidade no longo prazo, como também de custos bem melhor. Então, o trabalhador, enfim, as pessoas, os jovens precisam avaliar, né, o segmento de previdência como algo muito necessário para garantir um futuro aí com qualidade de vida, né, e evitar talvez aí que tenhamos um problema social muito grande, porque infelizmente o bônus demográfico que nós estamos passando, que é ter a maior parte da população economicamente, né, ativa, né, em idade economicamente ativa, esse bônus ele está passando e nós não estamos conseguindo tirar proveito dele em razão dessas crises todas. Então vamos ter um grande desafio, que é a necessidade de aumentar a produtividade e a necessidade de formar poupança de longo prazo para poder ter uma velhice aí com saúde financeira, que também é fundamental. Conversamos com Rodrigo Cisnandes, administrador e mestre em Administração e Negócios pela PUC. Agradecemos muito as suas dicas e orientações, que certamente vão auxiliar na educação financeira de quem, nesse momento, procura alternativas tanto para investir quanto para manter os compromissos em dia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aí sobre algo tão importante para o futuro aí das pessoas.